preparada? Perguntas cabulosas, cabeludas? Não me faz rir, porque vai ficar ridículo. Começamos assim, então, mais um RPRcast. Acho que acabou ficando esse nome no final das contas. A gente não sabia direito qual o nome a gente ia colocar. Mas hoje estou aqui com a Renata, a Rê, que a gente tanto gosta, a gente conversa tanto, mineira, então tem uma vantagem aí, nata, sem forçar, a gente já gosta pelo sotaque. A Rê é advogada, a gente já tá junto há um tempo e são muitas histórias, então acho que esse podcast ele tem tudo para ser um podcast muito, muito curioso, porque são muitas histórias, né, Rê? De coisas que a gente não imagina que acontece. Vou antecipar, Renata acordou hoje com a voz não do jeito que a gente gostaria, mas a gente tá aqui, né, Rê? Então, obrigado por ter vindo, mesmo aí com as dificuldades das cordas vocais. E, bom, é isso, obrigado. Se apresenta aí, lembrando que essa é a tua câmera, caso você precise falar com alguém. Essa outra câmera mostra nós dois e aquela câmera é a minha. Então, se precisar falar com alguém, é essa, tá? Mas é a gente. Tá bom. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas pela minha voz, realmente. Eu falo muito, essa história de ficar fazendo 40 minutos de silêncio não deu certo. Porque eu não consegui nem 4 minutos. Mas eu fico muito honrada com o convite e isso, espero que a gente possa aqui contar um monte de história e levar informação, né? Isso aí. Ô Rê, bom, para começar, para as pessoas entenderem quem é a Renata, da onde veio a Renata, conta um pouquinho, da onde veio? Então, Rio Pardo, é isso? Não. Eu sou mineira, né? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, da Gema. Nascida em BH mesmo, fiquei em BH até a adolescência. Na minha adolescência a gente mudou para uma cidade do interior de Minas, que chama Sete Lagoas, que é a cidade da Paula Fernandes. Verdade. E do Zacarias. E aí eu tive uma adolescência bem legal lá por ser interior, né? Então a gente tinha uma vida mais tranquila do que na capital, né? Meu pai é advogado também, era funcionário público do Tribunal de Contas, advogado. Minha mãe era diretora de escola, pedagoga, diretora de escola. Então, diretora de escola lá no interior. Então, todo mundo conhecia minha mãe, meu pai. Era bem bacana. Eu tenho uma irmã. Nossa família é bem pequena, assim. E a vida toda muito focada em estudo. É muito importante estudar para ser alguém e tal. O que você quer ser? Quero ser juíza, quero seguir por essa linha ali do meu pai. Desde sempre? Desde sempre. Mas não quer ser médica, mas não quer ser, sei lá, várias questões. Nunca desviei do meu curso, assim. Eu tive que fazer aquele teste vocacional, foi certeiro, né? No direito, assim. Então eu sempre tive muita facilidade com a parte do português, péssima em matemática, né? Que para ser advogado é necessário isso. É requisito. É um requisito, assim, fundamental. Então eu cresci muito focada em estudo. Claro que namorei demais, diverti demais, carnaval era assim, direto, então, mas assim, tranquila no que eu, serena, no que eu queria fazer. E fiz. Muito legal. Uma coisa, Rê, que acho que a gente conversou no nosso primeiro papo, talvez, que se eu não trabalhasse com publicidade, muito possivelmente eu ia para a área do direito. Mas um direito talvez mais empresarial, assim, uma coisa que me pega mais do que coisas mais delicadas, digamos assim. Como que foi para você escolher a tua área de atuação e qual é a tua área de atuação? Tá, é justamente o oposto do que você está falando. Eu preciso sentir a emoção. Tem que ter emoção para mim, tem que ser muito importante assim para a vida de alguém,
Não precisa ser alguém muito importante, mas tem que ser importante na vida daquela pessoa, seja ela quem for. Então foi por isso que eu comecei no criminal, né? E aí eu fiquei muitos anos no criminal vivendo justamente isso. Como é importante a liberdade de alguém. A liberdade, a veracidade do que as pessoas colocam às vezes na vida da outra, né? Então às vezes existia uma acusação que era falsa. Nossa, e como era importante para aquela pessoa a gente conseguir provar a verdade. Mas tem que ser latente, né? Então eu fiquei no criminal, me especializei, sempre gostei muito de estudar. Estudar para mim é fundamental, não por obrigação. Eu gosto demais de estudar e é uma obrigação, obviamente, mas assim, eu gosto. E aí eu vivi no criminal muito tempo. Quando eu conheci meu marido como meu namorado, ele achou aquilo assim um absurdo. Ele achou... Que vida é essa? Não dá pra casar. Mas é meio assim. surreal mesmo, não? O criminal. É surreal, mas é a vida real, né? Assim, é que quando a gente fala, eu não sei se a gente não quer saber que a vida é daquele jeito pra maioria das pessoas, ou se a gente, tipo assim, não sabe mesmo. Eu, quando entrei naquilo, eu não sabia mesmo. Eu era uma patricinha, né? Eu sempre estudei nos melhores colégios, eu pude fazer uma faculdade particular. Então, quando eu entendi aquele mundo e que aquele mundo era muito maior do que o meu, eu falei, peraí, o buraco é mais embaixo, né? E hoje eu quero passar para o meu filho que existe isso. E as formas para a gente talvez não chegar ali na situação daquelas pessoas, na condição daquelas pessoas. Muito embora existam casos que a pessoa não buscou aquilo caiu na vida dela. Mas o meu namorado, ele falava, não tem como, assim, você entrar para uma penitenciária de segurança máxima 8 horas da manhã, sair 5 horas da tarde sem poder levar um telefone, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. A gente vê rebelião, a gente vê tanta coisa que eu não vou conseguir isso. E eu, assim... Nossa Senhora, mais apaixonada do que pela minha profissão, sou pelo meu marido. Falei, nossa, não, eu paro. Eu vou arrumar casa tranquilamente. E eu parei por um tempo. Né, claro que eu fui organizando com os meus clientes daquele momento. Eu sempre tive muito envolvimento pessoal, assim, no sentido de conhecer família, filhos, dos filhos falarem, traz meu pai pra mim de Natal, doutora. E eu falava, meu Deus, hoje eu vou virar essa noite acordada pra ver se eu encontro uma brecha pra tirar essa pessoa. E aí quando eu tirava, eu punha dentro do meu carro e entregava lá na favela pros filhos, ou pra esposa, ou pra mãe. Então eu amava o meu trabalho, muito mesmo. Apesar de saber que às vezes aquela pessoa ia talvez fazer mal pra alguém. Mas assim, é muito amplo pra gente querer julgar todo o sistema, né? Então... É isso que te confortava? Saber que é muito amplo e que é uma falha do sistema e não daquela pessoa? Porque, confesso, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se eu conseguiria, tipo assim, putz, eu vou soltar esse cara e eu vou fazer meu trabalho bem feito. E é o teu trabalho. A tua vitória é o que importa no final das contas. E, às vezes, a tua vitória é colocar alguém perigoso na rua. Te confortava de certa forma saber que era o sistema? Não. Me confortava saber que eu fazia tudo dentro do direito dessa pessoa, do direito legal mesmo. Então, se essa pessoa roubou, qual que é a pena dela? Ah, não, mas peraí, tá extrapolando a pena. Peraí, a dosimetria da pena foi aplicada toda errada. E aí eu nunca falei que uma pessoa era inocente ela sendo culpada, que eu soubesse. Mas eu achava que ela tinha direito da aplicação penal correta. E o que eu fazia muito era execução da pena. Então a pessoa já estava lá cumprindo, a pessoa estava, por exemplo, com um bom comportamento carcerário, e ela tinha direito a uma progressão, ela tinha direito a alguns benefícios que em tese levariam ela à ressocialização. Eu sabia,
Depois de um tempo eu aprendi, depois de quebrar a cara, que não tem ressocialização. Eu sou a primeira pessoa que fala, mentira, não tem ressocialização. Eu não vi. Mas isso Brasil? Ou, tipo, Não tem. tá na cadeia, dificilmente volta. Tem, Rafa, porque eu acho que vai muito do caráter da pessoa, né? A pessoa pode escolher roubar e a pessoa pode escolher capinar um terreno ali. Capinar um terreno, ela vai ganhar muito pouco. Talvez o filho dela vai passar fome. Então, a pessoa opta por isso. Mas o que eu entendi, que eu estudei muito, é que assim, quando você vai praticar um crime, e a gente pratica ilícitos na nossa vida. Sim. Sabe? Desde a BTV que a gente às vezes assiste, né? Que compra e que coisa. Há várias outras condutas. Dirigir, às vezes, bebeu, dirigiu. Então, acho que assim, todos nós... E o que a gente faz? A gente calcula esse risco. Peraí, eu bebi e vou dirigir. O máximo que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é isso e tá bom, eu tô disposta a correr esse risco. Então, era justamente isso que me confortava. Ó, essa pessoa aceitou correr um risco até 8 anos de prisão. Tá presa há 10 por quê? Tá errado. Entendi. Vamos organizar. Entendi. Mas mentir, colocar ali um inocente onde não era o meu papel. Então era isso que me confortava. Sim. Ô Rê, sei que não é o foco da nossa conversa, mas eu não sei se eu já te contei, eu tava em um dos meus restaurantes uma vez, 2018, 2017, e aí chegou uma cartinha pra mim, já te contei? Não. Chegou uma cartinha pra mim que eu estava sendo convocado para ser júri. E é convocação, né? Você não pode falar, acho que eu não tô afim. Ou você vai, ou você tá foragido. Algumas sanções, né? Você não tipo, seu CPF tá meio cancelado, assim, né? Sim. E aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei preocupado no primeiro momento. Aí depois eu fiquei feliz, porque eu falei, caramba, eu acho que eu vou viver um pouquinho do que... experimentar um pouco de uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre gostei. Eu já cheguei até me matricular em faculdade de Direito. Só que eu queria fazer porque eu gosto, não pelo diploma. E aí, como eu tava numa vida muito louca, acabou não rolando. E eu fui ser júri. Só que eu fui com a coisa meio romantizada, meio suits. E aí tem muita história cabulosa. Porque normalmente, não sei se eu tô errado, mas o júri, ele acontece quando tem algum caso de homicídio ou tentativa de homicídio. Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Toda vez que você matar, né? Tem aborto também. E às vezes, por exemplo, um crime de trânsito doloso, né? Quando você entende que houve dolo, aí vai pro júri. Mas é só crimes dolosos contra a vida. Mas a tentativa também, né? Contra a vida. Tentativa também. E aí que eu acho que menor proporção, bem menor proporção do que você viu e viveu, né? Tipo, estando ali dentro da cadeia e tal, dessa outra realidade, eu pude experimentar um pouquinho também, porque eu fiquei ali, acho que era convocação de 3 ou 4 meses, e aí acho que uma vez por semana ou a cada 2 semanas eu tinha que ir, e quando era sorteado vai, quando não é, beleza. E aí você percebe que a vida é diferente do que a gente vive. E você conseguiu, assim, de repente, se colocar, às vezes, no lugar daquela pessoa ali que tá sendo julgada? É aí que eu ia chegar. Teve um caso de um senhor que, bom, ele discutiu com um outro senhor de uma chácara. Ele era bem humilde. E aí, eu não vou lembrar a história assim, mas assim, deu muita dó dele. Você via a humildade. E você via o quanto o outro cara, diretor, coloca o pi, foi muito filho da puta com ele. E assim, chegou a um ponto de, tipo, qualquer pessoa teria feito mesmo. E o júri inteiro entendeu. É que você vai preenchendo, tal, mas assim, foi uma pena muito mínima. E aí depois eu quis pesquisar, porque vai pra outro juiz, né, depois. E tipo, acho que cumpriu em casa, teve alguma coisa assim. O juiz mesmo, é ele que depois vai dosar a pena. Vocês vão decidir se ele é culpado ou inocente.
Aí vocês vão definir se teve atenuante, se teve qualificador, né? Isso. E aí depois quem aplica a dosimetria é o juiz. Sim. Então, sim, eu pude viver esse outro lado do réu, que não é tão réu assim. Então. Mas eu vi muitas histórias muito tensas. Qual que foi pra você a história que você fala assim, meu, essa aqui eu não dormia, meio de terror, assim. Tem alguma? Tem várias. Vamos lá. Mas é que o júri, eu atuei muito pouco no júri. Porque o júri, justamente, quando você tá falando de júri, são pessoas que eu entendo, a grande maioria, não são criminosos contumazes. Não são criminosos por profissão. Porque o ladrão, normalmente, ele é um criminoso por profissão. Que você faz da vida? Roubar. Né? Tem até um meme. O que seu marido sumiu? O que ele saiu? Então, ele saiu pra roubar. O que ele pratica? Ele pratica furtos. Alguma coisa nesse sentido. O crime contra a vida, normalmente, ele é no momento de explosão. Ou você tá lidando com pessoas doentes mentais. Né? E aí são as coisas, acho que, mais horrorosas que a gente via. Então eu vi, assim, que me marcou muito, que eu dormi, porque eu sou da época do processo físico, né? Eu levava, quando eu trabalhei no Ministério Público como estagiária, e eu acho que, assim, profissionalmente foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Eu amava. E aí o pessoal pegava, assim, falava, essa pilha aqui, Renata, tá o puro sangue, é sua. E aí eu tinha uns colegas lá, estagiários, que eram assim, eles adoravam crimes mais sofisticados, um estelionato cheio de conjecturas. E eu falava, não, me dá aí a pilha do sangue. E chegou pra mim um estupro. E aí, por exemplo, foi uma coisa que eu sempre fiz na vida, foi declinar algo que eu não ia ser capaz de defender. E aí, na verdade, eu peguei esse estupro para condenar. Então, fazer uma denúncia muito bem embasada para atingir o ápice da condenação que fosse possível para aquela pessoa. E dormi com esse processo lá algumas noites, estudando, pensando sobre aquilo, tanto que aquela vítima sofreu e tudo mais, e que esse homem estava solto. Ele não ficou preso preventivamente. E aí teve a audiência. E aí o meu chefe falou assim, você quer descer para audiência? Porque você que fez toda a peça, ficou muito boa, desce para audiência para assistir. Era da Defensoria Pública? O Ministério Público, era a acusação. Não era acusação, sim. E aí eu desci para essa audiência e eu não me recordava que ele estava solto. Eu desci e sentei, não sentei na mesa do júri, ele sentou do meu lado. E aí eu só percebi o que estava acontecendo quando todo mundo virou para mim. Assim, viraram todas as cadeiras e tudo. Nossa! Aí ele olhou bem assim na minha cara e falou assim, você tá com medo de mim? Aí eu falei, era tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, você que vai ter medo de mim quando acabar essa audiência e você perceber o que aconteceu na sua vida por minha causa. Nossa, que sensacional! E aí o juiz olhou e falou, tipo, boa. E o juiz falou assim, você quer sentar aqui com a gente? Eu falei, não, eu posso ficar aqui, eu tô muito confortável aqui. E fiquei. E aí ele teve a condenação máxima possível, eu fiquei muito realizada e zero medo. Zero medo. Então, acho até por isso que o meu marido achou que era muito arriscado eu continuar, porque eu não tinha esse medo. Nossa, eu acharia também, Renata, não é possível não ter. Eu tô com medo de você contar, se fosse eu acho que eu saía correndo. Falar, eu que vou ficar aqui, tô foríssima. Não, não sei, eu não tinha. Talvez porque eu era muito nova, né? Eu acho que eu não tinha nem a proporção do que poderia ali acontecer comigo. Mas já aconteceu de eu precisar de escolta dos meus clientes. Então, assim, eu andava com escolta da galera da cadeia. De dentro da cadeia, eles mandavam a escolta pra mim, porque a polícia não me deu a escolta necessária. Então, quando eu fui ameaçada, eles me defenderam. Então, eu tinha uma relação de verdade muito boa nesse sentido. Consigo isso, não consigo aquilo, não pago propina. Então, quem começou a não gostar de mim foi a polícia. Entendi. E aí, quando eu precisei de escolta, eles me escoltaram, deu tudo certo, foi tudo ótimo. Hoje eu faria? Não, porque eu tenho um filho. Entendi. Mas não por mim, eu acho que você tendo essa relação ali bem aberta, ok, né?
Mas a vida vai transformando ali, a gente vai se readequando, né? Caramba. Acho que a gente pode marcar um outro podcast só focado nisso. Só do crime. Só do crime. Pode ser Te junta a horas pasta e do horas, sangue viu? e vai. Eu tenho muita história do crime. Caramba. Mas bom, você saiu do crime. Saí do crime. Com muito pesar. Isso dá um bom corte, hein? Saí do crime com muito pesar. Como é que foi essa saída e pra onde que você foi? Qual que é a história a partir daí? Eu fui me reinventar. Porque eu não queria pegar um contrato e analisar de jeito nenhum. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não vou perder meu tempo. Cadê o sentimento nesse contrato, meu Deus? Que coisa fria, que coisa sem graça. O que eu vou fazer? No primeiro momento, eu imaginei que talvez o direito de família me chamasse mais, né? Por questões, assim, de guarda, da criança, de divórcio. Questões ali também que tem todo esse cunho, né? Emocional. Mas eu achei muito chato. Nossa, eu achei muito chato. Eu achei que muito mais do que advogado eu tinha que lidar. Eu sofria com a pessoa junto, eu achava injusto, eu pegava raiva pra mim. E outra coisa, a remuneração no direito de família, pra você que é só mais um, é péssimo. Processos que duram muitos anos e a remuneração já acabou ali, sei lá, no primeiro mês. Eu uso a frase, tem pequenas empresas, grandes negócios, tem pequenos boletos, grandes problemas. Exatamente. Para mim, o direito de família representou isso. Claro que existem os advogados super especializados e tal, e é totalmente diferente o ticket desses advogados, não era o meu caso. E aí, muito logo, eu casei. Então eu fiquei meio perdida, assim, mas muito logo eu casei e a gente foi morar na Alemanha. Então também eu não tinha nem como advogar lá. Então inicialmente eu comecei a aprender o alemão. Foi difícil pra mim morar na Alemanha, um país muito frio. Qual cidade aí? Chamava Mülheim an der Ruhr. Mas muito perto de Düsseldorf. Perto de qual outra mais conhecida? Nem Düsseldorf, perto. Era na divisa com a Bélgica e a Holanda. Tá. Então eu ia muito pra Holanda. Mas era assim, perto de meia hora de trem. Eu tava sempre ali pro lado da Holanda, eu achava eles menos frios do que os alemães. Mas eu sou muito... essa palavra, fogo, né? Eu sou demais, assim, e eu falo com as mãos, né? Eu sou assim, talvez se eu estivesse na Itália, eu fosse me encontrar, mas lá eu não me encontrei em momento nenhum. Então eu comecei a estudar muito, engravidei. E aí eu já tava meio que entendida, assim, que eu não ia seguir no direito. Eu virei esposa e mãe. Mas sempre aqui, sempre vai estudar, vai ver um filme de júri, vai fazer alguma coisa no computador, eu vou estudar alguma coisa. Você tava sempre no radar. Sempre. E aí quando eu engravidei, no primeiro ultrassom da minha filha, na Alemanha, deu uma alteração na translucência nucal. É um exame, não tinha a menor noção, mas eu sabia que era um exame básico para saber se tá tudo, assim, relativamente bem com o bebê. Se ele desse alterado, tinha um problema grande. Eu lembro que a médica falou assim, big problem. E aí, então era um problema grande que teria ali. E eu, não sabendo de nada, eu lembro que eu tava tão grata porque eu já sabia que era uma menina. Eu tinha feito aquele exame lá de sexagem. E eu falei, nossa Deus, eu sou tão grata. Eu casei com o amor da minha vida. Eu moro num país europeu. Tudo bem na minha família e agora eu vou ser mãe de uma menina. E eu engravidei no primeiro mês que eu tentei. Falei, gente, como eu sou abençoada. E aí ela fez a translucência. Eu lembro que eu levei 3 pessoas para assistir na Alemanha. Eu tinha os brasileiros, né, amigos? Que tinha que ser brasileiro para querer assistir o meu ultrassom. E aí ela falou assim, muito ruim. Big problem. E aí ela falava assim, catastrophic. Porque ela falava alemão, ela misturava o inglês, ela tentava falar um português comigo, porque ela estava muito alterada. A translucência ela é até 2, a da minha filha estava 4,8. Eu falava, gente, não tá acontecendo isso comigo, né? Não tá.
Enfim, a Helena, que é o nome da minha menina, a Helena tinha uma cardiopatia muito grave, que na Europa eles falam incompatível com a vida, mas que aqui no Brasil existe um tratamento que tem cada dia assim, se aprimorado, e muitas crianças submetidas a esse tratamento têm uma vida razoavelmente tranquila, razoavelmente. Vida perfeita, assim, uma vida normal, como eles me falaram depois, não tem, né, óbvio, porque o coraçãozinho deles é como se fosse pela metade, meio coraçãozinho. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu fui estudar sobre síndrome, porque aí ela é muito associada à síndrome de Down, e aí fui estudar sobre muita coisa da medicina. Isso lá ainda? Lá ainda. Mas aí quando eles me falaram, não, você tem que tirar esse bebê, que aqui esse bebê não pode nascer, meio Hitler, né, esse bebê aí doente, esse bebê não é perfeito. Eu falei, vou embora pro Brasil, no Brasil tem tratamento, vou salvar minha filha. E vim embora. Continuei estudando, e a minha vida era mais assim, nutrir a Helena para ela nascer o mais forte possível para ela aguentar as cirurgias, que ela já teria que se submeter. Estudei muito sobre isso. E comecei a ver muita questão, assim, de... Não, mas não tem cobertura pelo plano de saúde, viu? O plano não cobre, tal. Então eu falei, mas claro que cobre. Tem que cobrir. Aí já comecei a querer entender sobre isso. Então eu falo que, óbvio que foi a Helena que me direcionou para esse caminho. Porque é muito latente também. Eu tava falando da vida da minha filha, peraí. Eu não tenho dinheiro para pagar essa cirurgia, o plano não vai cobrir, e minha filha vai morrer, é assim que funciona? Não é assim que funciona, peraí. E a Constituição, e o direito à vida, e o direito à saúde, né? E aí você volta lá no criminal, você mata para fazer seu filho viver. Sim. Então, assim, antes de matar, eu tenho tentado não praticar o crime, sabe, Rafa? Fazer valer o que está na lei, fazer valer os direitos, para não chegar numa consequência depois do que aconteceu. Não sei se você viu, né? Que eu até fiz um post sobre isso. Sim. Do CEO que morreu. Precisou ser morto. Não sei o que aconteceu na vida daquele rapaz lá, que ele não aguentou, né? Que ele não aguentou o sistema. Então eu vi tudo isso, a Helena resumindo, né? Mas eu acho que assim, todo mundo que me conhece já sabe, a Heleninha morreu. Ela ficou 41 dias na UTI. E nesses 41 dias, assim, que pareceram anos, muitas histórias passaram na minha vida. E 90% das histórias envolvia plano de saúde. 10% era SUS. E todo mundo lutando, não só pela vida do filho, mas para fazer valer, para às vezes custear uma cirurgia que ia melhorar a qualidade de vida daquela criança. Tudo. E eu falei, bom, é isso. É isso. Isso que eu quero pra mim. E aí depois que a Helena morreu, eu me reestruturei e eu pensei assim, nossa Deus, eu fui muito abençoada, não fui nada, né? Tirou minha filha. Depois eu pensei, não é por esse caminho. Se ela veio e foi tudo assim como aconteceu, eu posso optar por ser péssima e muita gente vai me dar razão, ou eu posso optar por ser melhor. E eu optei mesmo, e não é pra falar bonito, não é pra nada. Sim. Eu hoje, nossa, eu sou outra pessoa. No sentido de querer entender o outro, de saber que cada um tá suportando as suas dores. E a gente tem que ter empatia, e a gente tem que tentar ajudar tudo que a gente puder. E entrei nesse mundo. Mas entrei de cabeça, parece que eu sempre tive nesse mundo. Caramba, então foi assim que você entrou onde você tá até hoje. Onde eu tô até hoje. Sofrido. Sofrido, Mas muito profundo, igualzinho eu sou. Nada superficial, não dá pra ser superficial. Caramba. E aí, beleza, vira essa chave de novo. Porque até então você não tava mais no direito, né? Isso. Mas você viveu tudo isso, agora eu vou voltar. Vou voltar. E eu vou fazer o bicho pegar. Isso. E tá fazendo. Tem feito.
Graças a Deus, tenho conseguido muita coisa que me faz, no final do dia, deitar e dormir e falar assim: viu, filha? Foi por você e a mamãe quer te encher de orgulho. E hoje eu tenho outro menino, né? Eu tenho o Maurinho. Eu tenho o Maurinho também. Porque um dia ele olhou e falou assim: mãe, onde que tá meu nome? Ah, sério? Oh. Eu acho que ele vai ser advogado, sabe? Tem uns argumentos muito interessantes, assim. Tem uma moça que trabalha comigo, ela me chama de Maurinha. Ah, é? Já viram, então? E aí eu falo, quero encher eles de orgulho. E pro Maurinho, eu quero passar pra ele isso, sabe? É muito importante a vida do outro. Desde o criminal. Qualquer que seja a vida é muito importante. Sim. Sim. Ô Rê, e aí, pra gente... Eu já conheço um pouco mais, porque a gente tá sempre ali junto, conversando, mas pro leigo, o que é exatamente que você faz? Tá. Aliás, a gente entrou hoje numa defensoria um pouquinho diferente do que quando a gente começou. Mas explica um pouquinho desse processo com os planos de saúde. Como que é, onde que você entra, seja pelo paciente, seja pelo médico. Tá. Então, eu comecei muito voltada pro paciente contra operadoras, né? Contra negativas, contra questão às vezes de reembolso, não ser reembolsado, negativa de medicamento. Dá um exemplo, só para eu conseguir entender. Medicamento. Preciso de um medicamento para o câncer. Custa... Aliás, a gente teve um caso agora recente, o medicamento custa 3 milhões. A pessoa, uma doença que chama neuromielite óptica. Ela ficava paralisada por conta do local que a doença atingiu o corpo dela. E eu adoro saber a questão técnica por trás. Eu gosto muito de entender da doença e tudo mais. E aí, por conta do local onde a doença atingiu ela, ela ficava paralisada do pescoço para baixo, 100%. E aí ela fez vários tratamentos e tal, até que chegou no ponto que, só vai te salvar esse remédio. Mas nem adianta tentar. Aí ela, conversando comigo, ela falou, nem adianta tentar. Eu falei, não. Vamos tentar e conseguir, né? Porque, principal, a gente conseguir. Tentar, a gente tem que tentar, isso é obrigatório. Mas vamos conseguir. E aí a gente conseguiu. Caramba. E semana passada ela fez a infusão, porque é um imunobiológico. E aí ela fez a dose de ataque e vai continuar fazendo. Então é isso, você dá, não é só esperança. Tem estudos, não é um remédio ali, não é o curandeiro que está indicando. Tem todo um estudo. A medicina, gente, ela é tão... Tudo bem, ela tá assim... achincalhada, né? Todo mundo falando que o médico faz isso, faz aquilo outro, que não tem que prescrever, que o remédio pro câncer, o remédio não tem comprovação científica. O que é isso? O que é isso? E aí você tira o direito das pessoas com base nessa palhaçada, né? Desculpa, assim, porque acho um absurdo. Porque, acima de tudo, tá a medicina, a gente tem que dar o direito, é o que eu falo, eu quis dar o direito para minha filha de ser tratada. Na Alemanha eles queriam eliminar a vida dela. Então vamos virar aqui uma Alemanha, se o Brasil for por esse caminho. De repente começar a questionar a conduta médica, a questionar medicamento. E aí o lance com as seguradoras é como exatamente? Eu comecei então muito tentando preservar ou restabelecer o direito desses pacientes. Sempre fiz muito embasado nos laudos médicos, nos relatórios, nos encaminhamentos. Até que eu percebi que o médico está sendo tão agredido ou mais do que o próprio paciente. E que quando a gente gira o nosso olhar para o médico, a gente está defendendo o paciente também. Porque quando o médico ele perde a sua autonomia para a seguradora, primeiro ele já está assim, se rebaixando. Exato, ele já está perdendo seu poder de atuação ali para defender uma vida. E o paciente está sofrendo a consequência do médico, que é quem pode salvá-lo, não ter autonomia preservada. E quem tira a autonomia do médico? As operadoras. As operadoras.
Porque aí a operadora, se você é um médico credenciado, a operadora fala assim, você vai usar 2 bolas de algodão e acabou. Só que aí você precisa de 5. Nossa. E aí vai ter aquele médico que vai falar, nossa, eu preciso ficar aqui credenciado e tudo, eu vou usar 2 bolas de algodão aqui. E qual que é a consequência disso? Claro que é péssimo o tratamento. Você deu um exemplo de bola de algodão. Mas eu imagino que... Que não é o melhor exemplo, né? Vamos falar de por exemplo, de prótese, chama OPME, são órteses, próteses e materiais especiais, que são os materiais mais caros. Né? Então, de repente, a pessoa precisa de uma placa, de um pino, de uma coisa. O médico vai colocar um ali que não é adequado, que vai quebrar, ou que não é adequado para aquele local, porque a operadora mandou. Nossa. Aí você vai sair de lá com a sua perna vai quebrar de novo, espatifar. Nossa. Por quê? Porque tá errado. Mas é por conta puramente financeira. Não dá pra gente fazer essa relação puramente financeira na saúde. É a operadora que fala pro médico, você pode usar até tanto, independente da situação do paciente. São contratos, né? Então, por exemplo, um hospital credenciado, ele tem um contrato, então você vai poder liberar X tomografias. Então chega alguém lá, nossa, já teve muita tomografia esse mês. Meu Deus. Chega alguém lá e faz raio-X. Adianta? Não. Outro dia morreu uma criança, assim. Bateu a cota ali, faz outra coisa, a gente dá uma... Que é a mesma coisa que acontece no SUS, né? Eu acredito, assim. Eu não tenho um know-how de SUS. Mas eu vi um caso, assim, na delegacia, porque aí você vai ver que ainda tá muito ligado. Direito médico com direito criminal. Porque quando o médico erra, ele pode responder por homicídio, ele pode responder por lesão corporal. Tá muito ligado. Mas e aí se ele... Bom, vamos lá. Ele erra porque ele erra algum tipo de procedimento que pode acontecer, ou ele pode errar pela falta de um equipamento, e aí ele pode ser processado por esse erro que não foi por culpa dele. Isso. Foi por conta da seguradora, da operadora. Da operadora. Exato. Então, assim, uma coisa é o médico negligenciou alguma coisa ali, amputou a perna errada. A negligência pura dele. Às vezes dele, às vezes é por aquela equipe, às vezes ele entra, a perna já tá preparada lá, Ele só... Né? Mas ele responde pelo ato dele ali, porque o direito penal, ele é pessoal. Então, assim, no final das contas, a perna foi arrancada, uma lesão corporal gravíssima, ela foi arrancada por você, que é o médico. Bom, então, você vai lembrar do seu tempo de júri. Teve a morte? Morreu, foi ele, nexo causal, foi ele que matou, ele morreu decorrente desse tiro que ele tomou, né? Então foi o médico que causou essa lesão. Mas aí a gente vai atrás de excludentes, aí a gente vai pensar em excludentes de responsabilidade. E se a gente entender que essa responsabilidade ela é 100% pelo material que a operadora impôs o uso ao médico, impôs o uso ao médico, a responsabilidade vai ser transferido para essa... Então vai acontecer uma exclusão da responsabilidade dele. Então por isso que eu falo que o direito está muito interligado e que quando eu voltei meus olhos para o médico, eu entendo que eu tô conseguindo abarcar tudo que eu queria. Que o meu foco é contra a operadora. Numa paulada se defende dois, o médico e o paciente. Sim. Por consequência, o paciente. Por consequência, o paciente. Porque eu não vou conseguir defender esse paciente tecnicamente, né? Quem é o expert para defender o médico? É o médico. E aí, como que é essa entrada com os médicos? É médico direto? É hospitais? São clínicas? Como que você chega ou como que chegam até você? Normalmente chegam por indicação, né? Mas chega de tudo. Então, assim... eu já atendo hospitais ambulatoriais, que são esses hospitais dia, né, que são hospitais menores, porque a gente vê um movimento muito grande
da deshospitalização. Então, quanto mais a pessoa pode evitar fazer um procedimento num hospital grande, ela evita, porque o atendimento é muito personalizado para aquele paciente num hospital dia. Sim. E aí você minimiza infecções, nessas questões aí que não adianta que tem em hospital, minimiza até erros, porque não tem aquela quantidade de paciente, né? Então, tem esse movimento de deshospitalização e eu trabalho em alguns hospitais dia, trabalho em clínicas, a grande maioria de clínicas de infusão ou de tratamento continuado. O que é tratamento continuado? É hemodiálise, tratamento oncológico. Infusão, tem infusão de oncológico e tem desses imunobiológicos, que foi o caso que eu contei. E eu trabalho para o médico também. Que é de nefrologia, é isso? O médico? É. Não, médico pode ser dermatologista, o médico seria o nefrologista, né? Nefrologista, isso. É. Mas tem ortopedistas, porque às vezes o ortopedista, por exemplo, que trabalha com dor, ele vai fazer o tratamento no consultório, às vezes uma infiltração, às vezes medicina do esporte, vai fazer... Precisa de ter toda a documentação. E aí, às vezes, o médico ele é particular e, às vezes, o médico é credenciado. E nos dois casos eu atuo. Particular, eu dou a segurança para ele na tratativa com o paciente, para estabelecer aquela boa relação e essa relação ser bem documentada. Porque o médico responde também não só pelo erro, mas pela falha na informação para aquele paciente. Entendi. Então, mesmo no particular, você tá ali com o médico também. Tô. Por conta dessa relação com o paciente, mesmo quando não tem um terceiro envolvido. Quando não tem um terceiro. E às vezes esse médico particular, ele acaba caindo um pouquinho nas seguradoras, que é através do reembolso, né? Então, ele tá prestando um atendimento particular, mas o paciente dele tem um seguro e vai usar a documentação dele, que precisa estar bem feita, para pedir o reembolso no seguro. É muito importante isso para o médico. Muito importante, porque senão ele inviabiliza o direito do paciente dele lá. E no credenciado, a dor deles hoje é a autorização. Tudo que eles pedem para o paciente deles é negado. Ou é autorizado pela metade. Como que trabalha? Com a metade ou quando é negado? No improviso? Eu oriento, não faça esse procedimento. Agora, se é urgência ou emergência, faz com tudo que você precisa e depois me entrega. Me entrega que eu resolvo, porque aí a gente vai cobrar tudo que foi usado da operadora. Se foi usado, foi necessário. Precisa só comprovar aquele uso. A parte técnica, o médico tem que me explicar por que ele precisou daquilo. E aí a gente faz a defesa. E aí não tem erro. Não tem erro. Mas quem se cala, acaba não fazendo. Então, qual que é a dor hoje desses médicos? É assim... Eu não consigo autorizar a cirurgia, então eu tô deixando de fazer várias cirurgias. Nossa. E aí ele vai ganhar o quê? Se ele não tá fazendo o tratamento que precisa. Nossa. Ô Rê, devemos nos preocupar com a saúde tanto pública quanto privada? Eu me preocupo. De 0 a 100, quanto? Nossa, Rafa. De verdade, hoje eu me preocupo uns 80%. É muito. É muito. Isso no particular também. No particular também. Porque cada dia mais existe essa, eu falo assim, que é essa ingerência, né? Essa intromissão da seguradora até no particular. Porque você vai lá para fazer um reembolso, você pensa assim, ó, eu escolhi esse médico. Esse médico é top, eu me sinto segura nele. O médico cobra R$100 mil. A operadora vira, você vai fazer seu reembolso. Você pagou ele R$100 mil, vai fazer seu reembolso. O seu contrato está escrito, desde sempre, que por procedimento desse tipo você vai receber 50 mil de reembolso. Joia. Então você vai pagar 50, vai receber 50 de reembolso, né? Você vai arcar com 50 porque você escolheu aquele profissional que você confia. A seguradora vai chegar para você e falar assim: vem cá, você tá usando reembolso, você tá fraudando? Porque na rede credenciada tem um médico que faz por 10 mil. Agora eu vou ter que te pagar 50. Entendi. Mas quem assinou esse contrato falando que pagaria até 50? Foi a seguradora mesmo? E aí eles ficam levando isso pra frente e não reembolsa.
e não reembolsam. E aí a gente precisa o quê? Judicializar. Aí vem os ministros, os desembargadores e começa, nossa, e a judicialização da saúde? A gente tem que acabar com essa judicialização da saúde. Querem acabar? Eles querem acabar com a judicialização da saúde. E ela só aumenta. Porque por vias administrativas a gente não consegue resolver os problemas dessas pessoas. Mas, gente, qual que é, o que passa na cabeça de querer acabar? Porque ainda tem alguma coisa que tá protegendo, de certa forma. Aí querem acabar. Aí, tipo, deixa passar. Mas eu atribuo isso ao Brasil, no sentido de lobby, né? Porque quando a gente tá falando de seguradora, a gente tá falando dos grandes, né? Que tem todo o acesso ao Congresso Nacional, aos ministros, infelizmente. Então, esse é o motivo da minha preocupação. Porque a legislação é boa, se a gente conseguisse aplicar corretamente... É boa a legislação? A gente tem norma para quase tudo que a gente precisa. Então, não está deficiente ali no legislativo. Está deficiente na aplicação. Exato. Caramba, é muito preocupante isso, né? Porque a gente vira e mexe precisa, né? Eu falo que eu fiquei medrosa depois que eu tive filho, né? Eu penso pro meu filho, falo, gente, se eu precisar de alguma coisa pro meu filho, eu sei agir. Tanto que eu tenho um seguro que eu gosto, não vou falar nome, mas eu gosto do meu seguro. Aí o pessoal fala, nossa, mas você não tem problema com o seguro? Eu falei, não, mas quando eu tenho, eu processo eles e resolvo super rápido. Mas são raras as vezes. Uma dessas foi pro meu filho. Ele precisou colocar um tubinho de ventilação nos tímpanos. Eu já, nossa senhora, meu Deus do céu, será que não vai ficar surdo meu filho? Vai colocar o tubinho e tal. Vamos lá na médica, que é a médica que... Você vai rir de mim, que é Harvard. Quando eu falo Harvard, tem gente falando, mas o que é isso que você tá falando? Harvard, mineira. E aí ela tem formação lá e tudo. Eu falei, vai ser ela que vai operar meu filho. E aí, obviamente, o seguro virou e falou, não vou pagar isso não, na rede credenciada tem. Eu falei, não, mas vem cá, eu tenho um seguro de saúde. Eu não vou usar rede credenciada, eu não tenho plano de saúde. Eu escolho. Tá aqui no meu contrato que eu escolho. E seu dever é só me reembolsar. Palpite nenhum você tem que me dar. Não tô nem, inclusive, te perguntando nada. Nossa. Pagou? Ó, quem tiver dúvida, manda no Insta da Rê perguntando. Não vamos falar qual é. Mas é muito louco, porque minha mãe passou por uma situação muito delicada. Começou em São Carlos com plano de saúde, e aí por conta da medicação teve que ser transferida para Ribeirão, e aí foi também um processo assim muito, muito, muito doloroso, a ponto de eu ter que falar assim, olha, se não passar um médico em meia hora, tô tirando minha mãe agora desse hospital. E aí eu falei o que veio na minha cabeça, eu falei, eu vou levar ela lá no Albert Einstein, e quem vai pagar essa conta são vocês. Chegou nesse nível. E aí, bom, eu vou contar um hackzinho que eu faço quando eu preciso ir no hospital. Eu visto a minha melhor roupa, porque eu sou melhor atendido desse jeito. Então as pessoas me dão mais importância pela roupa que eu chego vestindo, do jeito que eu me porto, a forma que eu chego, a forma que eu me comunico, porque eu percebi isso com a minha mãe. Eu tive que mostrar, e até além do que eu costumo ser, no sentido de, ou você resolve ou você tá no sal. E eu não sou dessa forma. Eu sempre sou muito da comunicação, mas eu precisei. E se eu não tivesse feito, talvez minha mãe não estaria viva hoje. Entendeu? E o que é duro é que é sempre num momento que a pessoa já tá sofrendo. Já tava ferradíssima. E assim, eu surtando no corredor do hospital, minha mãe dentro do quarto, não podendo se mexer, porque foi dengue hemorrágica. E assim, as plaquetas, acho que chegou em 2.000, quando o ideal era 200 e pouco, né, o mínimo. E assim, se Relax fizesse assim, ó, já abri uma bola de sangue, assim, tipo.
mas eu tive que surtar. Só que virou essa chave. Tipo assim, eu preciso ir botar uma banca. Porque parece que dessa forma a coisa anda um pouco mais. Mas e quem não consegue? Quem você falou? Tipo assim, mas eu me garanto. Mas e quem não consegue se garantir? Muitas vezes morre na fila do hospital. Porque não colocou a banca que não precisaria ter colocado. Mas que poderia ter colocado e talvez resolvido. Porque, não, encosta aí. Por isso que eu falo que a informação é a maior arma que alguém pode ter. Sim. Então, se a pessoa tiver o mínimo de informação para lidar num caso desse, que você tinha uma informação que você saberia. Sim. Que você poderia tirar ela de lá e que eles iriam ter que pagar. E é verdade, você tá certo. Então, mas você assim, não sabia, não, você blefou, né? Blefei super, tô sabendo agora, inclusive. Mas aí você me chamava depois e pois deu tudo certo. Pois é. Foi 2018, faz um tempo. Então tá. Mas então, blefei certo. Assim, você contando dessa forma, eu entendo que sim, né? A gente tem várias maneiras. Mas eu acho que o paciente e os familiares estando bem informados, você consegue muito mais do que o pobre coitado que tá lá refém. Que é isso que acontece hoje. Por exemplo, isso, a pessoa faz um tratamento continuado. Para de fazer por reembolso. Vai na rede credenciada. Na rede credenciada, a pessoa é maltratada quase sempre, né? Isso é o que eles me falam, assim, eu não uso a rede credenciada mesmo, não uso. Por convicção, não uso. E aí eles vão na rede credenciada fazer um tratamento, vamos supor, hemodiálise. E aquilo ali, a qualidade de vida deles despenca. Até no trato, né, a forma de tratar esse paciente, lá eles reclamam muito, eles acham desumano e tudo mais. Aí eles falam, isso é fraude. Você vai ter seu plano cancelado, aí você vai morrer, porque você não vai mais fazer hemodiálise, né? Em quanto tempo você vai morrer se não fizer hemodiálise? Isso é terrorismo. Nossa, e terrorismo. Aí, volta lá, eu não tenho medo do estuprador que senta do meu lado e eu não tenho medo do dono das seguradoras, eu não tenho. Então, não vai ficar assim com nenhum caso meu, não vai. Eu vou até o fim em todos, porque eu acho que é legítimo. E eu me sinto violada quando eu vejo uma pessoa... Quando você me conta isso, eu acho o absurdo dos absurdos. Você tá com a sua mãe numa situação gravíssima e ter que reunir forças para pensar uma estratégia e agir por um direito dela. Você deixou de pagar seu plano de saúde? Pois não deixou não, né? Porque se você deixar, você vai ficar sem ele. Tá tudo errado. Que bizarro. Ô Rê, bom, pra quem tá assistindo, como é que chega até você? Porque pode ter alguma dúvida, será que isso faz sentido pra mim? Será que não faz? Mas aí, pelo que a gente já conversou, faz sentido muito, né? Assim, principalmente para os médicos. E aí, por consequência, está salvando vidas também, né? Mas, como é que é? Ele chega até você como? Então, foi o que eu te falei, muitas vezes eu sou indicada, né? E aí eles já passam o meu contato direto. Às vezes tem acontecido muito como indicação, e eu sou muito assim, fiz um celular pessoal. Aí eu falo, nossa, mas me chama no pessoal, porque, né, vai que eu não deixo o meu cliente desassistido. Eu acho isso, porque o médico, ele tá tão sofrido que ele tá acuado. Então eu falo, não, vem cá, me chama, pode me chamar. E aí um vai passando pro outro, então eles têm chegado, assim, às vezes através do meu número pessoal por indicação. Sim. Mas tem o meu Instagram, e aí no meu Instagram tem lá o site, tem o WhatsApp do escritório, e aí tem sempre alguém que vai falar ali nesse WhatsApp, a gente agenda um horário, eu atendo por vídeo, né? A gente hoje, graças a Deus, tem essa liberdade de atender no Brasil todo. E aí a gente vê qual que é a dor dessa pessoa, se é uma clínica, se é um médico, e vamos defender, né, os direitos do médico para chegar no paciente. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do tema, mas é tão plural isso que eu vivo dentro da RPR, porque a gente conversa com tantas coisas diferentes umas das outras, e aí esse papo aqui, ele é tão
diferente de certas empresas que a gente também cuida, mas eu vejo que ele é muito... Ele tem algo a mais, né? Ele tem uma vida humana ali no final. Ele tem a vida no final. Então, a gente tem aqui, né, falando sobre RPR, a gente tem muito orgulho de ter você como cliente, como parceira mesmo. Nos bastidores a gente brinca também, então não é o juridiquês, a Renata que ou o advogado que é aquele todo certinho e tal. Você também é muito humana como profissional. Acho que isso também faz muita diferença. E aí, partindo para esse lado mais humano, queria fazer algumas perguntas que não tem nada a ver com a parte jurídica, mas tem a ver com a Renata. Qual que é... E bate pronto, tá? Jesus, tô sem voz. Agora você Advogado, deixa eu argumentar, deixa eu me defender. Rê, qual o teu prato predileto? Estrogonofe. Estrogonofe? De frango, de carne ou os dois? De carne. Da minha mãe. Só serve o dela. A viagem mais incrível da sua vida? Croácia. Fizemos a costa da Croácia inteirinho de carro. Eu, meu marido, minha mãe, uma grande amiga minha e minha sogra. Caramba. Uma delícia. Uma série ou um filme? Agora eu tô apaixonada naquela série de médico. Eu esqueci o nome. Poxa, vai dar errado. Sabe The qual Good que é? Doctor? Não. Poxa, é como se fosse o assistente, mas não é, tem o nome do... Sabe? Lembra da Jess? É atual, mas... Bom, Passa depois você essa. lembra. Passa esse. E a gente coloca na edição. O Residente. A Lilian me deu uma cola aqui, ó. O Residente. Aí. Obrigado, Lilian. Que ele é um médico residente. É muito, muito, muito boa. E filme? Tipo assim, um filme, falar assim, esse aqui... Eu não sei nome, né? Você percebeu que eu tenho um probleminha, mas é daquele cuidador que cuida do senhor na cadeira de roda, que fica amigo dele. Sei. Mas também não sei o nome. Vamos ver se os universitários me ajudam aqui. Mas é tudo assim, é interligado, né? Sim. Os meus assuntos. Sim. Rê, se você fosse um bicho, qual você seria? O urso. Um urso? Eu vou me estender um pouco nessa. Tô curioso, porque foi tão rápido, foi tão... Eu penso naquela mãe urso. Você já viu uma propaganda que é assim, que a criança olhando pra mãe, e aí a criança enxerga uma ursona, assim, atravessando a rua, protegendo, e brava, e se precisar comer, né, arrancar as vísceras, arranca. Sensacional. Cruzeiro ou Atlético Mineiro? Cruzeiro. Bom demais. Zero, raposa. E aí, tá confiante? Esse próximo ano? Não tá acompanhando muito? Não. Não, acho que não dá pra ficar muito confiante, né, no Cruzeiro. Assim, as últimas coisas que eu vi não estavam muito boas, não. Eu não acompanho muito futebol, Tá. mas é Brasil. E por último, um sonho. Um sonho é ver meu filho crescer saudável e ser feliz. É meu sonho. Boa. Bom demais. Obrigado. Eu quero te agradecer. Eu quero voltar ali no momento que você falou que vocês gostam de trabalhar comigo. Eu amo trabalhar com vocês. Eu acho que realmente é uma relação de parceria. Sim. Toda ideia meio louca, eu jogo lá e as meninas compram uma ideia. E vocês sempre conseguem pegar a essência do que eu tô querendo passar. Então, assim, parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo, porque você tem uma equipe maravilhosa. Vocês são todos maravilhosos. Muito obrigado. E obrigada pelo convite, eu adorei. Não é bom, né? Adorei fazer. É bom, foi doído? Nem um pouco, foi uma Foi, delícia. né? Até minha voz começou. Começou. Aí. Inclusive temos gravação agora, né? Temos? Então vamos lá. Obrigado. Novamente, a gente gosta muito de trabalhar com você. Acho que esse cuidado
que você tem com as pessoas, acho que reflete também no que a gente tem com você, né? Não é que a gente não tem com os outros, mas tem um carinho diferente, porque, de novo, é a vida no final ali, né? Então a gente tem que sempre correr, a gente coloca como prioridade. E está convocada para o próximo, para a pasta de sangue. Fechou. Como que é, né? Pasta de sangue? É a pilha de documentos de sangue, é isso? É o arquivo, que é todo de sangue. O arquivo de sangue. Vamos pensar no nome, assim, né? Pensar no nome. Bem cabuloso. Ok, obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, é isso. Um papo muito massa. E agora, não sei se eu olho pra cá ou se eu olho pra cá. Eu vou pra essa? Tá bom. Então, um papo muito legal. E aí você vê, é muito diverso, né? Muito plural. A gente fala sobre muitas coisas. Então, se vocês voltarem no histórico, a gente já conversou com gente tão diferente. E isso vai formando, né? Vai dando bagagem pra gente conseguir trabalhar, diversificar, criar. Eu falo, Rê, que é bíblico, né? Somos imagem e semelhança. E o que é? É o Criador. Então a gente tem que criar. Eu falo, nossa, eu sou criador também, né? A gente cria coisas. Mas eu acho que essa bagagem de tudo que a gente vai vivendo e que também, de certa forma, Deus vai colocando pra gente, que vai dando esse olhar nosso atento a muitas coisas e poder contribuir com cada um da forma mais criativa possível, né? Então é isso, gente. Até o próximo RPRcast. Valeu!